Oi, pessoal, vamos falar agora da atividade 5 da apostila São Paulo Faz Escola do 7º ano. Bom, 1. O efeito de sentido provocado pelo uso de exclamações no trecho. Misericórdia! Estamos vivendo uma época onde as fake news ganharam uma força extraordinária. Do texto 3, é de. Então, qual que é o efeito desse ponto de exclamação que está sendo usado? Ele está dando um efeito de afirmação, de indignação, ou seja, indignação é quando a pessoa está inconformada, sabe aquela coisa difícil da gente acreditar, de negação, quando eu quero negar uma mensagem, ou de resignação. Resignação é quando você aceita, fala, ai, tudo bem, vai, pode ser. Então, qual que é o efeito dessa exclamação neste trecho? Tá causando qual efeito de sentido? 2. Assinale a alternativa em que ocorre uma inadequação quanto à concordância verbal. Concordância verbal. Eu vou criar um material ali que vai falar melhor sobre a concordância, porém, lembre-se sempre do seguinte: o verbo concorda com o sujeito. Então, se eu tenho um sujeito no singular, o meu verbo precisa estar no singular. Eu não posso dizer, por exemplo, eu fomos. Por que eu não posso dizer eu fomos? Porque eu é a primeira pessoa do singular. Fomos é uma forma verbal que se refere à primeira pessoa do plural. Nós fomos. Olha como fica bem mais fácil. Se eu vou falar da primeira pessoa, eu fui. Ou eu vou no futuro. Eu também não posso dizer nós foi. Por que eu não posso dizer nós foi? Porque nós é a primeira pessoa do plural, então eu preciso combinar o meu verbo no plural também. Por exemplo, a gente vamos. A gente, apesar de se referir a várias pessoas, né, no plural, é uma forma coloquial, uma maneira informal de a gente falar nós. Se refere a mais de uma pessoa, tá? Porém, a gente vai usar sempre os verbos da terceira pessoa do singular. A gente foi. Então, se você tiver uma dúvida da concordância, o a gente sempre vai usar a forma verbal da terceira pessoa do singular, que seria o ele ou ela. Então, quando eu conjugo um verbo, ele foi, ela foi, vai ser a mesma coisa do a gente, tá? Apesar de se referir a mais de uma pessoa, ao nós, ele utiliza a forma verbal do singular. Então, dizer a gente vamos tá errado, a gente gostamos tá errado, ok? Então, só por essa explicação que eu dei, vocês vão ser capazes de responder essa questão. Vou dar um exemplo da A. As fake news, elas são o sujeito da minha oração. Então, as fake news possuem, no plural, certinho, um grande poder de persuasão. Persuasão significa convencimento, de convencer as pessoas. Espalham-se com muita rapidez devido ao apelo emocional e sensacionalista. Olha, seria errada essa frase se ela estivesse assim: as fake news, por exemplo, possui, espalha, porque estaria o sujeito no plural e o verbo no singular. Mas aqui ela tá certa, então já tô dando uma dica. Agora vocês só precisam analisar a B, a C e a D, tá bom? Então, vê lá, qual que está errada, uma inadequação. Você vai achar a frase que está errada em relação à concordância verbal. 3. Grife os verbos conjugados e circule os que estão na forma nominal nas seguintes frases. Então, vamos lá que eu vou falar sobre as formas nominais do verbo para você. Eu abri aqui um editor de texto para eu poder escrever e facilitar a explicação para vocês. Bom, formas nominais do verbo são essas formas aqui: infinitivo, gerúndio e particípio, tá? Particípio passado que a gente fala, vamos simplificar aqui como particípio. Gente, infinitivo é aquele verbinho que ele tá ali sem conjugar, tá? Então, por exemplo, amar, correr, sorrir, vender, tudo isso aqui está no
infinitivo, tá? E aí a gente vai ter vários usos, às vezes na frase, numa locução verbal e tal, só eu não vou entrar muito profundamente nesse assunto, mas infinitivos são essas formas aqui. O gerúndio é aquela forma que a gente costuma brincar do telemarketing, que fala errado. Ah, eu vou estar passando a sua ligação, vou estar anotando o seu pedido. Então, por exemplo, eu vou usar os mesmos verbos de cima para vocês verem a diferença. Amar no gerúndio fica amando. Correr no gerúndio vai ficar correndo. E sorrir? Sorrindo. Vender? Vendendo. Tá? Então, essas são as formas do gerúndio. E as formas do particípio são aquelas que terminam em ado, edo, certo? Então, por exemplo, o amando, vamos por ele tinha amado. E o correndo, corrido. E o sorrindo, sorrido. Ele tinha sorrido para mim? Pode parecer estranho, mas é assim mesmo. E vendendo, vendido, tá? Então, aqui são os exemplos de formas nominais do verbo para vocês. E aí, vamos voltar lá para a atividade. O que vocês vão fazer? Vocês vão grifar os verbos conjugados, então vocês vão ter que copiar essas frases, grifar os verbos que estão conjugados e circular os que estão na forma nominal. Então, é o seguinte, eu vou escrever uma frase aqui como exemplo para vocês. Maria correu ontem à noite, por exemplo. Esse verbo, ele está conjugado, não tá? Eu corro, eu corri, ele correu, nós corremos, ela correu. Então, ele está conjugado. Agora, Maria tinha corrido semana passada, por exemplo. Corrido é uma forma do particípio, uma forma nominal do verbo. Ó, eu queria mostrar aqui para vocês. Tá vendo? Então, lá no exercício. Jovem brasileiro imerso na realidade das fake news. Tá conjugado, não tá, tá no particípio, tá no gerúndio. Às vezes vocês vão ter que pensar no verbo e pesquisar. Imerso, por exemplo, é do verbo imergir, tá? Aí o que vocês podem fazer? Vou dar uma dica. Ó, conjugação dos verbos, ó, conjugação dos verbos, vai no Google, tem um site, e aí você pesquisa ele aqui, ó, imergir. Tá vendo? E aí ele já vai te dar indicativo, tá conjugado, subjuntivo, imperativo. Tem outras conjugações aqui, outros tipos. E deixa eu ver. Relacionados com emergir, ele não traz as formas nominais, mas tudo bem, não tem problema. Você pode olhar aqui, deixa eu ver se ele tem pelo menos o particípio passado. Não tem. Então, você faz o seguinte, você vem aqui, ó, particípio passado do verbo imergir. E aí, você pesquisa, por exemplo, ó, imergido, imerso, imergida, imersa, imergidos, imersos, tá? Então, vamos voltar lá na atividade. Aqui, ele está no particípio. Então, você vai circular esse verbo aqui, imerso, tá? Ouvidos, estão, já tô vendo aqui dois verbos, tá um de cada forma. Qual que tá no particípio ou no gerúndio ou sem ser conjugado, tá no infinitivo? Qual que está conjugado? E aí você pode olhar lá no verbo conjugação do verbo, aí você vê, olha, essa forma aqui. Vamos supor que você tivesse colocado lá, cadê minha folhinha aqui? O verbo amar. E aí vai aparecer lá o verbo amar conjugado, então amaram. Então vamos supor que na sua frase tá isso aqui. E se apareceu lá no conjugação de verbos, você já sabe que ele está então conjugado, tá? Agora se for amado, se for amar ou se for amando, você já sabe que não é uma forma do verbo conjugado, é uma forma nominal, tá bom? Então, vou deixar aqui na tela de novo mais um pouquinho para vocês verem, para vocês terem uma ideia. Mas qualquer dúvida, eu tô aqui para ajudar vocês.